Boa tarde, pessoal. O pessoal está chegando aí. Eric, João, ainda não falei. Paulo André, Vanessa. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar mais 2 minutinhos. Aí, 5 e 5, a gente começa em respeito à pontualidade de quem já está presente, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Vamos dar início ao nosso chapter. Acho que todo mundo já me conhece, né? Sou o Márcio, responsável aí pela área de governança. Na verdade, faço parte do grupo de cultura e governança, junto com a Paty e com a Nath. A gente veio agora, estamos no 8º chapter, tá? Faz parte do cumprimento de uma meta do nosso objetivo estratégico 16, que é reduzir a curva de aprendizagem, promovendo a gestão do conhecimento de forma transversal. Então, a ideia é que a gente realmente tenha pelo menos uma vez ao mês. Esse mês a gente já está no nosso segundo encontro, proporcionando informações, conhecimento, nessa disseminação aí transversal para toda a empresa. Então, hoje a gente tem a honra de estar recebendo aí nosso querido Ayrton, Ayrton e a Carla, para poder falar um pouquinho sobre a questão da área financeira, tá? Então, a gente tem aí até 40 minutos para explanação, para apresentação. Depois a gente abre para perguntas, e aí, ao término, quem tiver pergunta, levanta a mãozinha aqui na plataforma, e eu vou estar monitorando as perguntas. Tá? E depois eu dou mais alguns comunicados, enfim, aguardando novos temas, e eu passar um link da pesquisa de satisfação. Ayrton, é contigo, não sei se vai ser o Ayrton ou a Carla que vai começar, enfim, é com vocês, sejam muito bem-vindos, e vamos embora, vamos nessa. Boa tarde, gente. Eu já vou começar quebrando o protocolo, tá? Mas se o Márcio deixar. Nós vamos apresentar aqui alguns conceitos e demonstrar alguns dados para tentar deixar mais claro, né, os conceitos. Mas se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, levanta a mão, que aí o Márcio direciona, porque às vezes nesse caso, eu acho que se a gente tira a dúvida na hora, que pode ser a dúvida de mais de uma pessoa, eu acho que fica mais esclarecedor. Olha só, como nós temos 40 minutos para tratar de um tema bastante, eu diria, bastante complexo e diferente do dia a dia de vocês, apesar de que vocês vão ter algumas surpresas conceituais. Eu não vou abordar tão profundo, mas se alguém tiver alguma dúvida, como eu falei, eu posso aprofundar um pouco, não vamos aprofundar tanto, mas a gente depois vai disponibilizar o material, e se alguém quiser, por interesse próprio, por algum interesse aqui, esclarecimento com relação à empresa, eu estou e ficarei à disposição
para conversar depois. Basta me procurar e a gente bate um papo. Tá? Então, vamos tocar aqui. Esse é o conteúdo que a gente entende que pode deixar um pouco mais desmistificada a área financeira. Maravilha, aí. Então, eu vou ficar de olho aqui. Se alguém levantar a mão, eu sinalizo e a gente faz esse bate-bola. Beleza. O fone está fechado aí, então. Vê se abre, por gentileza. Vamos lá, será que vai conseguir aqui? Pronto. Agora a gente está ouvindo. Beleza. Então tá, minha gente, acho que vocês já ouviram bastante falar de receitas e despesas. Muita gente confunde receita e despesa com recebimento e pagamento. Receita e despesa é um conceito econômico que explica o momento em que acontece a receita. É o momento em que acontece uma perspectiva de uma entrada financeira, ou seja, um recebimento. Como está escrito aqui no conceito, são os recursos provenientes de venda de mercadorias ou de prestação de serviços. Então, a receita, quando a gente emite uma nota fiscal, gente, é uma receita. Quando a gente recebe aquele pagamento da nota fiscal, é um recebimento. O evento receita, ele é econômico. Por quê? Porque ele diz que a empresa já tem esse direito naquele momento. Se ela vai receber, é outra coisa. Certo? Tá claro essa diferença entre receita e recebimento? É o econômico do financeiro. A despesa é a mesma coisa com o paralelo do pagamento. Ou seja, aí é interessante a gente falar que a empresa ela faz gastos. Todos os gastos de uma empresa são classificados em custo ou despesa. Eu vou aprofundar um pouquinho mais agora quando a gente for falar de custo e de despesa, tá? Mas todo gasto é uma previsão de saída de dinheiro. Não significa que pagou. Vou traçar um paralelo aqui com o dia a dia de vocês. Quando a gente manda para vocês, emita sua nota fiscal que a gente vai te pagar. Quando chega a nota fiscal aqui, a gente registra uma despesa, ou seja, eu já tenho a obrigação de pagar. Mas vocês vão se recordar que vocês mandam a nota fiscal no final do mês ou no iniciozinho do mês e, sei lá, 3, 4 dias depois, a gente paga. Então, quando entra a nota que a gente tem a obrigação de pagar, é uma despesa. Quando a gente realiza o pagamento, é um pagamento, é uma saída financeira. São eventos distintos. Está claro para todo mundo? Gente, vamos seguir. Fazer isso de novo. Pois não? Acho que aqui ele vai. Pronto. Está indo aí? Ah, vou aqui por aqui. Receita, despesa. Já foi esse. Pronto. Foi demais. Não. Foi. Tem uma tela antes que é a receita, despesas. Tá. Foi demais. Então tá. Gente, vocês já devem ter ouvido falar bastante de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa de uma empresa? O fluxo de caixa de uma empresa é nada mais, nada menos do que as perspectivas, os registros do que se o fluxo de caixa realizado é o que aconteceu. E o futuro, planejado, qualquer nome que se dê para o fluxo de caixa futuro. Como que se compõe o fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele tem um saldo, numa determinada data, tem as entradas, que são, vou falar de futuro, tá? As entradas
previstas. As entradas são, no caso de uma empresa, na maioria das vezes, elas são decorrentes das receitas. Então, tem lá contas a receber que vai se realizar em algum momento. E tem as saídas, que são os pagamentos que estão previstos de acontecer naquela data. Então, o saldo do dia anterior, mais entradas, menos saídas, vai dar o saldo do dia seguinte, ou do dia atual, né, do dia previsto. Está claro isso para todo mundo? Vamos em frente. Vocês não podem falar também, né? Eu vou só fazer uma contribuição aqui, porque a gente está num tratamento bem forte em relação ao fluxo de caixa, e isso aqui é o nosso balizador hoje, é a principal ferramenta onde a gente cuida do caixa mesmo da empresa. Tudo que a gente faz, ele vai estar refletido aqui. Por isso que a gente tem falado, e já falamos ontem também numa outra oportunidade, a questão da gente estar fazendo o preenchimento no sistema de tudo que a gente vende, né, o que a gente vai faturar, que tudo o input de dados de vocês no sistema de gestão, né, de quem faz esses acessos, né, quem tem essa atividade aqui dentro, vai refletir diretamente na nossa previsão e nessa nossa ferramenta de gestão, que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje. Então, a gente precisa também de estar todo mundo aí na mesma página, porque esse é o nosso farol. O fluxo de caixa é onde a gente está se direcionando. No final das contas, o que quebra a empresa, gente, é fluxo de caixa. Se ela não tiver caixa para honrar os seus compromissos, ela vai quebrar, não tem dúvida. Isso não quer dizer que ela tenha que ter receita suficiente, porque pode ter investimento, pode ter dinheiro de terceiros, mas o fluxo de caixa é o que quebra uma empresa. Vou falar aqui de uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar bastante, é centro de custos. Vocês devem ouvir isso em tudo quanto é lugar, já ouvi. Em centro de custos, o que é centro de custos? Em qualquer empresa do mundo, tá? Não é na Zelo, não é em qualquer empresa do mundo. Se você quer saber quem gastou, ou quem recebeu, quem fez a receita, ou quem fez a despesa, quem vai responder isso para nós é centro de custo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, na Zelo. Nós temos diversas BUs. Por exemplo, a BU-BRB é um centro de custo. A BU-MS é outro centro de custos. O administrativo é um centro de custos. Quando eu falo BRB, porque o BRB é um cliente, então eu estou respondendo, através do centro de custos, quem? Pode acontecer entradas e saídas, mas é quem que está gastando ou recebendo. Centro de custos vai sempre, quando alguém te falar, ou te perguntar qual centro de custo, você pergunta, ele está me perguntando quem. Tá? Aí, na sequência, toda empresa precisa de saber como ela gasta ou como ela recebe, como ela faz receita e como ela faz despesa. Então, e quem é que responde isso? Esse conceito é mundial também, tá? É a conta contábil. A conta contábil, a gente tem uma conta, na maioria das empresas tem receita. A maioria das empresas tem pagamento de pessoal. Isso é como está sendo gasto. A conta contábil, por exemplo, pagamento de pessoal, ela permeia, geralmente, todos os centros de custos. Quando a gente paga o salário do BIL, por exemplo, vai para qual centro de custos? A BU-BRB, porque é de lá que está saindo o dinheiro. E que dinheiro que é? É o pagamento do salário, que é uma coisa que acontece em todas as empresas, e todas as empresas, geralmente, quase todos os centros de custos, têm essa despesa. Tá? Não quer dizer que todas as despesas são distribuídas em todos os centros de custos. Ok? Vamos lá. Impostos. Gente, vocês já devem ter ouvido falar, todo mundo fala que a gente vive para pagar imposto, né? Tem uma coisa, eu tenho um amigo que ele fala, tem uma coisa certa na vida,
a gente tem que pagar imposto. E a empresa, ela não é diferente. Tá? Existem vários impostos, eu não vou entrar aqui no mérito de todos, mas eu vou falar, pelo menos no caso da Zelo, quais são os impostos que a gente está sujeito. Nós pagamos, primeiro, o ISS. No nosso caso, sobre toda a receita, a gente geralmente paga 2% de ISS. Aí nós temos o PIS. O PIS é 0,65% de toda a receita também. A gente faturou, tem que pagar 0,65%. COFINS é 3%. Olha só, essa carga ela varia em função da atividade da empresa. Tá? Então, eu estou falando da Zelo. Se em algum momento vocês conversando e alguém falar, o ISS, o Ayrton falou que era 2, mas nessa empresa é 5. Existe sim uma diferenciação dependendo do tipo de atividade da empresa. Então, não precisa não. Não precisa não. Então, tem PIS, COFINS, ISS. Agora, a maior carga que a gente paga, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. Eu não vou entrar a fundo como calcula, é um pouco complexo, tá? Mas sobre tudo que a gente fatura, a gente faz um cálculo de 32%, e sobre esses 32%, a gente paga 34%. Tá? Depois, se alguém se interessar em ver esses cálculos mais a fundo, a gente fala, não tem nenhum problema. E tem, na realidade, o imposto de renda em IRPJ é 25%. E tem a contribuição social, que chama CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, e é 9%. Certo? Então, somando só os impostos federais, indiretos, IRPJ, CSLL, dá 34% sobre 32% de tudo que a gente fatura. Ok? Vejam que toda receita que a gente tem, ela sofrerá o imposto. Não tem como a gente não recolher esse imposto, só se a gente quiser ser preso. Não é o nosso caso. Tá? Agora, vou falar um pouquinho para vocês o que é custo, né? Como eu falei para vocês, tudo que se paga numa empresa, geralmente, porque existem outras coisas que são investimento, mas eu vou falar especificamente de uma operação normal. Então, olha só, a gente fatura, né? Então, para a gente faturar, a gente faz uma série de gastos. No caso da Zelo, qual é o gasto principal que a gente faz para faturar? A gente paga os profissionais que desenvolvem, a gente paga os profissionais que prestam serviços, a gente paga os profissionais que desenvolvem os nossos produtos, mas especificamente do serviço, para desenvolver sistema, a gente precisa de gente. Esse salário é custo. Por que que ele é custo? Para a gente faturar, a gente tem que realizar um custo. Eu vou mostrar para vocês claramente a diferença entre custo e despesa. Deixa eu ver o nome de uma pessoa que eu não me lembro aqui agora, um desenvolvedor. Fala aí. Eu? Hã? Qualquer um desenvolvedor. Não, então... Tá, o Banucci, o produto do trabalho dele, a gente vai faturar. Certo? Agora, eu posso morrer de trabalhar, que não vai faturar nada, porque eu não estou trabalhando para gerar receita. Eu estou trabalhando para a gestão da empresa, assim, não existe aqui, gente, nem mérito nem demérito, cada um tem a sua importância. Certo? Não quer dizer que o custo, o Banucci, é mais importante do que uma pessoa que está no administrativo, ou de uma pessoa que está mesmo lá na área fim, mas que está fazendo gestão. Por exemplo, o Tiago Rodrigues, né? Que é o nosso gerente de operações lá do MS.
Ele pode trabalhar para caramba, mas não vai faturar, porque ele está fazendo gestão. Então, o custo, o valor pago, o gasto com o Thiago é despesa. O gasto com o Banucci é custo. Quando a gente tem que alocar um determinado recurso lá na AWS para desenvolver o sistema, para desenvolver um aplicativo, isso é custo, porque sem ele a gente não consegue faturar. A diferença, aí eu não vou entrar muito fundo, tá? A diferença é que ele é custo indireto, porque eu tenho que gastar para faturar, mas eu não faturo ele. Certo? No caso do Banucci, a gente fatura ele, fatura as horas trabalhadas por ele. Bom, isso aí, depois, se alguém quiser aprofundar, a gente aprofunda. Eu acho que está claro. Tá? É ruim ficar na solidão aqui, gente, no silêncio, porque eu não sei se vocês estão entendendo, se não estão. Tudo certo, aí. Estamos ouvindo aqui direitinho. Ah, é? Tá ótimo, Ayrton. Tá tudo tranquilo. Ah, tá. Legal. Gente, olha só. Vamos falar um pouquinho mais agora de gestão, né, da empresa. A gente falou de receita, a gente falou de impostos e a gente falou de custos, sejam eles diretos ou indiretos. Então, a receita menos os impostos, menos o custo, o que é que isso, que número que me dá isso aqui? Isso me dá o resultado operacional, tá? É o que a minha área fim, a área fim de qualquer empresa, tá? É o que ela gera de resultado depois que tirou o imposto e o custo. Então, fica um resultado, depende da empresa, existe um percentual saudável, certo? No nosso caso, entre 48 e 55 é o que a gente busca para que os resultados estejam saudáveis. Tá? Não quer dizer que tem que ser isso, tá? Mas é o que a gente busca. Depois do resultado operacional, existem agora vocês vão entender um pouquinho onde entra o gasto que a gente faz, por exemplo, com o Thiago. O Thiago, ele não está gerando receita, mas ele está lá para fazer com que a receita seja gerada com o menor custo possível e na maior velocidade. E o custo o gasto com ele é da operação. Ele só não é custo direto, mas ele é da operação. Então, depois do resultado operacional, quando a gente tira as outras coisas que são gastas para realizar a receita, ou até mesmo as comissões, ou até mesmo os custos de vendas, a gente chama isso, retirando esses gastos, a gente chama de margem de contribuição. A gente acompanha aqui a transformação digital, a nossa área de transformação digital, ela é composta pela BUMS, ela é composta pela BRB, tem Nexia, todas essas BUs, elas compõem a transformação digital. A soma das receitas e impostos, né, diminuindo os impostos, diminuindo os custos de todas essas BUs, me dá o resultado operacional. Se eu tirar os custos indiretos, os gastos indiretos, me dá a margem de contribuição. A margem de contribuição eu não apuro por BU, eu apuro por área, ou seja, transformação digital. Eu estou trazendo para o caso da Zelo, que eu acho que fica mais familiar para a gente, ok? Depois da margem de contribuição, eu falei da transformação digital, mas nós temos também Hyperautomation e Strata, certo? São as nossas, a gente chama de vertical de negócio, são as 3 verticais de negócio que compõem, cada um tem as suas BUs, ok? Após a margem de contribuição, aí tem que pagar as despesas administrativas, né? A gente tem que pagar RH, tem que pagar o pessoal do financeiro,
Tem que pagar. Então, depois que a margem de contribuição paga essas outras despesas, a gente tem o lucro da empresa. A Carla colocou aqui lucro bruto e lucro líquido, tá? Mas eu não vou entrar no mérito do lucro líquido, porque, como eu coloquei os impostos indiretos como diretos no começo, daria uma certa confusão. Então, vamos dizer que a gente tem, no caso da Zelo, depois da margem de contribuição, tirando as despesas administrativas, a gente tem o lucro. Vamos chamar de lucro líquido aqui, tá? Porque ele já vem líquido, mas, na realidade, existe o lucro bruto e o lucro líquido. Esse é o detalhe que quem quiser saber, a gente está por aqui para falar. Aqui eu queria mostrar agora um pouquinho para vocês como que é. Esse aqui é um plano de contas real, tá? Da Zelo. Aqui, quando a gente faz... Tá. Aqui, veja que tem as receitas. Se vocês traçarem em paralelo com o que eu falei, vocês vão ver exatamente isso aqui. Venda de software, receitas, despesas da verticais. Só nas sintéticas, as analíticas a gente fechou só no grupo, tá vendo? No 1, 2, 3, eu fechei só na sintética. Então, dentro dessas aí, tem as de cada uma das receitas. Entendeu? Tá, deixa eu entender aqui o plano de contas, porque ela deu uma sintetizada aqui. Então, aqui nós temos as receitas, aqui nós temos, que você colocou as verticais. Na verdade, eu coloquei só as sintéticas, porque ele é muito grande. Olha só. São só os macros. Então, a gente tem as receitas, retirando os impostos sobre as receitas. Aí lembra dos custos que eu falei, os custos apropriados diretamente à BU? Está aqui, ó. Depois dos custos apropriados diretamente à BU, aí nós temos aqui custo de equipe direta, de infraestrutura, tudo isso aqui é apropriado diretamente à BU. Depois disso aqui, você não colocou o resultado, né? Aqui teria, depois disso aqui, ó, eles estão vendo que eu estou, né? Não, depois eu das... fechei só no que tem o sintético. Se ele não está aí, é porque ele estava no analítico. É porque aqui, ó, depois do custo apropriado diretamente... Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se vai ser um pouco mais... Vocês estão acompanhando minha tela aí? É só porque... Está na apresentação. Ah, não? Você tem que sair... Ah, não, então deixa, eu vou voltar para lá. Você tem que botar isso aí de volta lá. Não. Estou de volta? Tá. Mas o que está aparecendo para mim não é isso. Não, minimiza esse problema. Caraca, calma aí, meu Deus. É porque eu tenho que colocar a tela aqui. Pronto, veio. Tá, é porque aqui, ó, depois do custo apropriado diretamente à BU, a gente vai ter aqui o que eu falei do resultado operacional. Tá vendo? Ó? Tem a receita, depois tem os impostos, os custos apropriados diretamente à BU. Aí aqui, a gente teria aqui uma linha sintética, que é o resultado operacional. Aí, quando vem a despesa apropriada diretamente à BU, que são os custos, né, lá do Tiago, como eu falei, a gente vai ter a margem de contribuição, que tem as despesas que tem de comercial, tem de custo indireto, e aí é que você colocou só os itens, não colocou os resultados. Enfim. Entendi o que você está falando. Não, eu preciso de apresentar, ficou confuso. Só um minutinho, gente. Deixa eu apresentar a planilha que a gente tem aqui, porque ficou um pouquinho confuso. Volta lá para a apresentação. Para a apresentação, aqui em cima. Aqui? Lá no cantinho. Aqui posso parar também, né? Não, aí não para não. Tá, pode ir.
E então agora você vai. Ups. Você vai. É para porque estava muito grande, aí eu fechei na sintética só. Não ficou lógico. Aí não dá para eles entenderem mesmo. Onde é que tá? Tá no seu computador, não? Essa... Ela está aqui. Só um minutinho, gente. Tranquilo, estamos aqui. Cadê a janela? É porque ele não tá aparecendo. Não. Tela 2, será que é essa? Ah, se você abrir aqui, eu acho que não vai, não? Não, não é. Calma aí. Aí, ó, por aí que tá coisando. Tá mostrando. Não, voltou pra para a gente. tela. Voltou pra tela. E se eu sair e entrar de novo? Pode ser. Aqui no maisinho você não consegue adicionar ali? Não. Eu não sei, o computador de vocês, gente. Muito chique pra mim. Não conseguiu nem parar a apresentação. Vamos lá. Se eu interromper o compartilhamento aqui. Precisa tratar numa panela. É porque eu queria... Ah, calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas não vai, ó. Não, é lá em compartilhamento. Vai lá na tela. No... Na conferência. Que a gente Não estou conseguindo nem... Cadê a porra do... Olha, vai no Chrome. Vamos ver se- Cadê, mano? Aqui, tá aqui desse lado. é porque você não está enxergando aí na sua Ah, porque não aparece aqui, tá vendo? Eu tô procurando, não aparece, porra. pegadinha, então, que eu fiz para você. Desculpa. Cadê? Agora sim. Ah, tá ali atrás. Vou ocultar esse trem aqui, gente. Gente, voltamos. Olha só, é porque a gente findou tirando algumas contas, as de resultado, que são extremamente importantes para esclarecer os conceitos que a gente acabou de falar. Olha aqui, ó, a gente tem as receitas, nós vamos falar aqui da... Esse aqui é o plano de contas da Zelo mesmo, tá? A gente tem receita de prestação de serviço, aí tem software como prestação de serviço, venda de software direta, venda de software por revenda. Isso compõe a nossa receita bruta. Aí, aí a gente tira aqui os impostos, ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, nós temos a receita líquida. Eu vou um pouco rápido, gente, mas é porque eu quero que fique clara aquela sequência. Aí nós temos os custos apropriados diretamente à BU. É o custo de equipe, como eu falei, né? Equipe direta CLT, PJ, equipe direta as multas rescisórias que a gente paga,
Aí tem os freelas, que são, às vezes, são contratados, as bonificações, tudo isso aqui entra no custo da BU, certo? A infraestrutura computacional, aquela que é necessária para desenvolver, para a gente fazer o trabalho, para vocês fazerem o trabalho. Isso, como eu falei, lembram-se do resultado operacional? É isso aqui, ó. Daqui para cima, vocês são as principais pessoas para gerar isso aqui para a empresa. Sem vocês, a gente não chega aqui, tá? É extremamente importante. É claro que a gente tem todas, cada um tem toda a sua importância, mas sem vocês, a gente não faz dinheiro. É claro que existe uma fase anterior, que é a venda, tem o comercial, aí a gente vai delineando e ver o tanto que é um conjunto, que uma empresa não funciona só para faturar, a empresa não funciona só para vender, a empresa não funciona só para gerir, tudo isso tem que funcionar de forma bastante sincronizada. Aqui, a gente tem o resultado operacional. E aí vem as remunerações variáveis diretas, o custo de vendas e o resultado da BU, que é a margem de contribuição da BU. Como é que eu desço isso aqui? Aqui? Estão vendo? Então? Agora estão, né? Bom, lembram que eu falei que depois do resultado operacional aqui da BU, aí a gente tem outros tipos de despesa. Agora são despesas. E essas não estão relacionadas à BU, estão relacionadas à unidade, à vertical de negócio, certo? Transformação digital ou Hyper Automation. Então, a gente tem lá a equipe comercial, se ela não trabalhar também, não adianta nada. Se ela não trabalhar, se não vender, não vem nada para vocês, o pessoal da operação, entregar. Certo? Então, só para vocês verem a complementariedade. E tem aqui os custos de equipe do comercial, equipe indireta, para a gente chegar na margem de contribuição da vertical. Depois, a Carla, você deve mandar isso aqui, né, para todos. Depois, é porque aqui são muitos conceitos, mas depois a Carla mandando, vocês vão poder ver com calma. Ah, isso aqui é disso aqui que está falando. Aí vem aqui as despesas administrativas, como a gente falou, né? Os salários do pessoal do administrativo, aluguel, manutenção, não tem jeito, água, luz, contabilidade, sistema de gestão, tudo que se gasta vai para algum lugar. Então, aí nós temos o resultado líquido final operacional. Depois desse resultado líquido final, a gente ainda tem, a maioria das empresas tem gastos financeiros, tem gastos com sócios, para chegar no resultado líquido final empresarial. Se vocês olharem, a gente tem uma única receita, uma única fonte de receita para pagar os custos diretos, para pagar os custos indiretos, para pagar o comercial, as despesas administrativas, para chegar, ainda paga o que se gasta para fazer dinheiro, né? Se a empresa, às vezes, faz empréstimo, gasta com juros, etc., para chegar no resultado líquido final. É assim que a gente enxerga a empresa, gente, em qualquer lugar do mundo. Tá? Não é só a zero. É claro que a nomenclatura, a gente coloca aquela que mais identifica ou aquela que mais esclarece ao que a empresa faz. Mas numa empresa de telefonia, por exemplo, essas contas são totalmente diferentes, mas o funcionamento das contas é o mesmo, é igualzinho. Eles vão ter lá o custo, vão ter custo direto, custo indireto, é da mesma forma. E aqui eu vou mostrar para vocês a nossa cadeia de centros de custos. Aqui nós temos a estrutura de gestão, que é a diretoria executiva. Está vendo aqui uma explicação? Ó? Gastos com governança, aí a remuneração fixa, administrativo. Está vendo? Tudo isso aqui é quem gasta na empresa. Aí vem as operações, como eu falei para vocês. É a Zelo, que tem a transformação digital, e a Operação Nexia. Então, essa é a vertical, transformação digital.
Tá claro aí para vocês? Aí tem as BUs aqui, que o pessoal colocou as BUs com cores, tá? Mas hoje já modificou um pouco. A BU azul, na realidade, é a BU BRB e a BU, não sei, outras duas BUs aqui se fundiram na BU MS. Tá? E aí tem a operação Nexia, que tem a gerência de operações, o comercial Nexia, aí tem a Nexia Software Direto, Nexia Revendas e Nexia Serviços. Contratos encerrados, a gente tem alguns contratos que eles se encerram, mas a gente tem que ficar prestando serviço, até mesmo quando o contrato é encerrado, se tiver o OS ativo, a gente tem que entregar o OS e depois realiza o faturamento. Então, a gente apropria aqui. Aqui, vejam, olha só, as verticais, né? Zelo com transformação digital e operação Nexia, Solve e Strata. Aí depois, no final, aqui, tem os sócios. O que são isso aqui? São coisas pagas pelos sócios. Ok? Eu sei que vocês não vão responder, porque estão inaudíveis, mas eu quero mudar agora a tela para voltar para a apresentação. Como é que eu faço esse trem? Lá em cima, isso. Aí. Quer apresentar de novo? O vídeo tinha parado. Apresentação chave, aparece aqui. Desculpa. Engraçado, eu nunca fiz desse jeito. Eu coloco Essa chave. Aí, você pode passar. essa. Plano de conta você já apresentou, ou o centro de custo já apresentou, mais uma. Pode ir, mais uma. Aí a outra, o resto dos conceitos. Tá. Geralmente, gente, como é que está meu tempo aí, hein? Já foram uns 30 minutos? Tá. 15 para 6. Agora aqui são apenas alguns conceitos mesmo para a gente dar uma pincelada, a gente não vai entrar muito na prática não, mas é só para a gente, toda empresa, gente, e ela deve ter um orçamento, um planejamento. No final do ano, a gente começa aqui, geralmente, em outubro, para terminar em janeiro. O que a gente faz? A gente vê os números do ano, a gente vê onde a gente errou, onde a gente acertou, onde a gente tem que investir mais, para onde a gente está indo, e o que a gente faz? Uma projeção de receitas e de despesas. Isso chama-se orçamento. Quando a gente quiser incrementar um pouco mais, a gente coloca, sei lá, projetos. Por exemplo, nesse ano de 2022 para 2023, a gente colocou um projeto que era o RH estratégico. Então, ele entrou como um projeto no nosso planejamento. Para isso, tem que ter o orçamento. Ok? Eu falei para vocês que a maioria das vezes que um dinheiro sai de uma empresa é um gasto. Ou ele é custo, ou ele é despesa. Mas ele é também investimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. A operação Strata é um produto que nós estamos criando, já estamos indo com ele para o mercado, deve ter um ano e meio mais ou menos. Todo gasto que é realizado com a operação Strata é um investimento, certo? Ele não é uma despesa, ele é um gasto, mas ele é um investimento. Ok? Quando, geralmente, uma empresa ou um empresário, uma pessoa física ou jurídica, ela faz investimento, o que acontece? Geralmente, eu vou dar o exemplo do Strata, a gente está investindo. Esse valor é todo controlado. Chega num momento em que a operação Strata vai fazer suas vendas. Quando ela faz venda o suficiente para pagar o que é gasto com ela mensalmente, a gente chama isso de break-even. Ou seja, as despesas são totalmente suportadas pelas receitas, certo? Quando é investimento, não. Você só tem dinheiro saindo, não tem dinheiro entrando. Mas você fez uma série de investimentos e continua fazendo mensalmente. Quando isso se equilibra com a receita, chama-se break-even. E, olha só, falando ainda de Strata, a gente fez o investimento ao longo de 2 anos. Quando a gente começar a ter receita, ela chega no break-even, ou seja, ela parou de levar dinheiro, ela está
mas ela precisa de gerar um número bem maior. Para quê? Para pagar aquele investimento que a gente vem fazendo desde 2 anos para cá. Lembrem-se que quando tem investimento, tem saída, mas não tem entrada. Isso forma um volume. Quando a empresa ou o negócio consegue, ele passa pelo break-even, e aí ele começa a dar lucro. Todo mundo investe porque ele pensa no lucro. Quando ele consegue pagar esse capital todo investido, é isso a gente chama de ROI, que é Return over Investment. Tem gente, esse conceito é over, é a primeira vez que eu vejo aqui, mas geralmente é on. Mas, enfim, é o retorno do investimento. Ok? Vamos aqui. Estamos acabando, gente. A última coisa que eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em geração de caixa. Geração de caixa é quanto uma empresa gera de dinheiro. Não é lucro, não é despesa, não é receita, não é lucro. É a geração de caixa. Existe uma fórmula, tá? Para se calcular isso. A geração de caixa que a gente chama, ela é conceituada no mercado, ela é falada no mercado, principalmente no mercado financeiro, EBITDA. Tá? Que são os ganhos antes dos juros, depreciação, amortização e impostos. Tem uma expressão, EBITDA, em português chama lavida. É feio pra caramba. EBITDA também não é bonito, não. Mas a expressão de mercado é EBITDA mesmo. Bom, apresentação de conceitos, etc. Eu estou no meu limite. Eu queria só mostrar aqui, é uma pincelada muito rápida. Aqui, gente, é um dash, esse é um dash da Zelo mesmo, tá? Aqui a gente acompanha, isso aqui é o nosso mancho, tá? É aqui que a gente acompanha. Essa primeira parte aqui a gente analisa as BUs. Essa segunda parte a gente analisa as verticais de negócio, que é transformação digital, hiperautomation e Strata. A terceira parte aqui é aquele resultado da operação, tá? Esse é o resultado, é o que trouxe depois de pagar as despesas administrativas. E, por último, a gente tem o resultado empresarial, que é quando paga os custos dos investimentos dos sócios. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em DRE. DRE é uma demonstração dos resultados do exercício. Esse é um relatório, ele é contábil, é gerencial também, a gente pode fazer, aqui a gente faz gerencial e faz contábil também. Geralmente faz-se mensalmente, a cada trimestre e a cada ano. Na realidade, não é bem a cada ano, a cada ciclo de faturamento, que existem empresas que têm um ciclo que não coincide com o ano civil. A Oracle, por exemplo, ela encerra o ano dela em setembro. É bastante engraçado. Se não me engano, a Apple encerra em junho, ou é julho, não sei. Eu não... Mas, enfim. Exatamente. Eu não sei por quê, mas é desse jeito. O que mais aqui? Gente, é isso. Acho que é um monte de conceito. Eu falei bastante rápido, mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouquinho mais aí de alguma coisa que nós abordamos, estamos à disposição. Maravilha, maravilha, Ayrton. Obrigado, Carla. Pessoal, muito bom, né? Então, agora é com vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração, alguma complementação, Isso. estamos abertos. Só levantar a mãozinha aqui na plataforma e a gente libera o acesso. Se quiser já cortar a apresentação, Ayrton. Oi? Se a gente quiser tirar a apresentação, porque aí fica só a câmera da gente. Vamos ver se alguém tem alguma consideração. Márcia, a gente pode disponibilizar
esse material aí, a gente colocou até um pouquinho de conceito, aí então falou mais o que a gente utiliza no dia a dia para fazer um paralelo mesmo da teoria com o que a gente faz na prática, né? Os dashes é a carinha, um resumo de tudo que a gente falou conceitualmente, está tudo ali consolidado, e se vocês tiverem interesse nesse material para ter, né, tá consultando, ou de repente alguma outra dúvida mais aprofundada, a gente pode disponibilizar isso para vocês, né? Sim. Enfim, fica à Sim. disposição aí. Maravilha, Carla, obrigado. A gente, não querendo dar spoiler, mas a gente está disponibilizando toda uma plataforma em breve, com todos os conteúdos dos chapters, enfim, outras informações para todos os colaboradores. E com certeza esse material vai ser muito bem-vindo e rico lá para a gente, né, ter acesso. Bom, tivemos aí 30 participantes, foi um número bem bacana, né? Então, bom, acredito que não tem dúvidas, ninguém quer fazer consideração, tá tudo certo. Eu quero fazer uma consideração, Márcio, por favor. Opa, vamos lá, Nath. Fica à vontade. Ayrton, eu quero fazer a consideração de que o RH não é um gasto, é um investimento, tá? Tá legal. Boa. Mas ele falou que foi Muito como um bom. projeto, Nath. Um projeto é um investimento para ter um retorno futuro. Legal. É isso aí, muito bom. Pessoal, ó, acabei de colocar aí nas mensagens o link do nosso Forms, tá? No nosso Typeform, para todo mundo, por gentileza, preencher. É uma pesquisa para que a gente possa estar evoluindo, melhorando o nosso chapter. Tá bom? Gente, Márcio, você me agradeceu, mas na realidade eu que agradeço a vocês a oportunidade da gente mostrar um pouco dos conceitos. Que isso aí. A gente que agradece. Pessoal, se puder abrir a câmera. Oi? A sua câmera está fechada aí. Então. Calma aí. Aí. Abriu? Ainda não. O pessoal também, se puder ir abrindo, que daqui a pouco a gente vai fazer a foto oficial. E é bem legal para quem, não sei se tem gente aqui do All Heads, mas imagino que sim, para todos nós, né, que tem a oportunidade de estar ali escutando a Ayrton falar sobre os números, sobre os conceitos, fica muito mais esclarecedor agora, principalmente para mim, que não sou da área, né, então fico um tanto quanto perdida em relação a conceitos, às apresentações, então, obrigada, Ayrton, viu, aí pela contribuição, acho que é muito rico, e quem tem a oportunidade de estar ali no All Heads e hoje te escutou falar aqui, né, tenho certeza que os próximos vão ficar muito mais tranquilos, né, e esclarecedor para a gente. Obrigadão mesmo. Com certeza. Eu que agradeço, gente. Aí, muito obrigado. Legal. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? O link está aí nos textos, né? Na parte de comentários aqui da nossa plataforma. Mais uma vez, a gente fica aberto a novos temas. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma necessidade, alguma sugestão de conteúdo que a gente possa compartilhar com vocês, entre em contato conosco, que vai ser um prazer a gente proporcionar um chapter, tá? Então, acho que é isso. Mais alguma consideração, se alguém tiver? Se não, vamos fazer a nossa foto oficial e a gente dá como encerrado nosso capítulo de hoje. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer a foto oficial. Faltando, cadê o professor? Estou aparecendo 2 vezes. Mais alguém vai abrir a câmera? Vamos lá, 2, 3. Espera aí, calma. Agora, 1, 2, 3 e X. Boa, pessoal. Maravilha. Obrigado. Até o próximo chapter. Obrigada. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até logo. Boa noite. Pô, aconteceu coisa aqui que eu vou te falar. O microfone está aberto.